Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem trouxe Bíblia? João capítulo 19, versículo 17. João capítulo 19, versículo 17. Vamos ler o 17, o 18 e o versículo 30. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pode sentar, Deus abençoe. Palavra de Deus. Quero, dentro do tempo que me foi passado aqui, trazer algumas lições, coisa que você já sabe, só para reforçar para você, para fortalecer a sua fé, para te dar mais combustível para a sua caminhada cristã. Se você está aqui e ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo, essa mensagem ela também é para você, mas no sentido de que você venha refletir sobre essa decisão tão importante, que é fazer uma aliança com Jesus. Deus abençoe a vida do pastor Jackson, os demais pastores, também a vida do pastor Silas, que é o nosso pastor, pastora Daiane, estão sempre nos abençoando aqui neste trabalho. Meus irmãos, o texto que eu li, eu diria que é o texto mais importante para nós que somos cristãos. Importante por causa das implicações que esse texto tem, da amplitude das verdades que estão contidas nesse texto. Os primeiros dois versículos que li, versículo 17 e versículo 18, nós temos verdades que o nosso Cristo está vivendo, verdades que foram trabalhadas por Deus desde o Antigo Testamento. E se os irmãos observarem, por exemplo, o versículo de número 17, diz que, levando ele às costas a sua cruz. Essa afirmação por si só ela é perturbadora, porque a gente compreende que a cruz que Jesus carregou, essa cruz não é de Jesus. Essa cruz é nossa. Haja vista, por exemplo, o fato dele ser ou ter vivido de forma perfeita, sem pecado. O texto bíblico diz que nenhuma palavra torpe saiu da sua boca. E o texto está dizendo que ele levou às costas a sua cruz. O texto continua e diz: saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Em outra tradução, o Monte Caveira. Se a gente fizer uma retrospectiva bíblica e voltar lá no livro do Gênesis, aonde nós temos a primeira referência à crucificação de Jesus, a gente vai entender o que esses textos estão dizendo. Porque lá no versículo 15 do capítulo 3 do Gênesis, Moisés registrou dizendo que a serpente iria ferir o calcanhar
da semente da mulher. E esta, por sua vez, a semente da mulher, ou um descendente da mulher, iria ferir a cabeça da serpente. Uma clara referência ao sacrifício de Jesus. E o interessante é que o texto diz que a serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Essa verdade não significa, não estava falando só da crucificação, porque de fato o calcanhar do Cristo foi ferido. O texto diz que pregos foram colocados em suas mãos e pregos também foram colocados em seus pés. E quando a gente estuda de forma detalhada, diz que os pregos eles eram colocados na parte frontal dos pés e chegavam até o calcanhar. Pregos de aproximadamente 17 centímetros. A profecia se cumpre perfeitamente e o texto nos faz pensar, parar e analisar. Por exemplo, o texto diz que ele iria ferir a cabeça da serpente. O texto diz que Jesus foi levado para o Monte Caveira. A cruz foi colocada no monte, que era uma caveira por causa do seu significado. E, de certa forma, a cabeça da caveira é ferida. De forma literal, mas tem o seu significado espiritual. E quando a gente pega todo o apanhado das Escrituras e acompanha essa revelação progressiva, esse plano de Deus estabelecido na eternidade e desenrolado no decorrer da história, as várias situações que Deus providenciou para apontar para este sacrifício, para falar deste sacrifício. Nós temos textos clássicos, textos que nos saltam à imaginação, que falam claramente desta salvação ofertada na cruz do Calvário. Um deles que você conhece muito bem é o próprio episódio entre Noé e a sua família. O texto diz que Deus dá uma ordem para Noé, Noé vivendo em um mundo perverso, pessoas corrompidas, e o texto diz que Deus olha para a terra e Noé acha graça aos olhos de Deus, ao ponto de Deus dizer: Noé, vou destruir a terra, mas eu já providenciei escape para a sua vida e também para a sua família. Ele constrói a arca, entra na arca e é salvo do dilúvio. Aonde está Cristo nesta passagem? O nosso Cristo é essa arca de Deus enviada a Noé para salvar Noé da destruição que viria sobre o mundo. Nós temos também, no próprio episódio de Enoque, capítulo 5 do Gênesis diz que Enoque andava com Deus e Deus para si o tomou. Nós estamos sempre sendo alertados pela Escritura. Jesus Cristo está voltando. Ele já veio a primeira vez, morreu pelos nossos pecados, mas quando ele subiu, ele disse: eu vou voltar, mas depois que eu preparar lugar para vocês, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aí você olha para o texto de Enoque e diz: mas o que isso significa? O que isso tem a ver com essa promessa de Jesus para o seu povo? Perceba, Enoque é levado por Deus para o céu antes de Deus destruir a terra com dilúvio. Ou seja, Noé ou Enoque, ele é um representante da igreja naquele tempo, prefigurando o arrebatamento da igreja. Na vida de Enoque nós temos uma igreja que é arrebatada deste mundo antes da ira de Deus ser derramada sobre esta terra. Bendito seja o nome de Jesus.
Outro texto que nós passamos várias vezes por ele é o próprio texto de Abraão. Texto lindo. Você pega o capítulo 12 do Gênesis. Deus disse para Abraão: olha, Abraão, eu olhei para você e algo em você me chamou a atenção. E aí alguém pode dizer assim: não, é por causa das questões materiais. Não, Deus não olha para isso. Era por causa da descendência de Abraão? Não, não era só por isso. A escolha de Deus, ela está condicionada ao conhecimento prévio que Deus tem das coisas e de você, e de mim também. Então, quando Deus escolhe Abraão, Deus está dizendo: Abraão, sabe por que eu estou te escolhendo? Porque eu já sabia que quando eu te chamasse para sair da sua terra, deixar tudo o que tinha para trás e me seguir para um lugar sem destino, eu sabia que você já diria sim, você iria abraçar a causa e você iria até o fim pela causa. E eu tenho certeza que aqui nesta noite tem muita gente como Abraão que Deus chamou. Deus disse: sai, vai para lá, vai para cá, eu tenho uma grande obra na sua vida, e ele vai até o final, porque Deus conhece o coração dessa pessoa. Aí Deus fala assim: Abraão, sai. E Deus, já sabendo da resposta de Abraão, Deus prepara um pacote para Abraão. Deus diz: Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Que maravilha de promessa. Abraão, você não vai ser só honrado porque vou usar a sua vida como plataforma, não. Tem mais. O que, Senhor? Vou trabalhar na tua vida também. Você será uma bênção. Olha que coisa linda. Deus chama para o trabalho e Deus diz: não, eu não só vou honrar teu nome para que você fique famoso e alguém tire foto de você e poste nas redes sociais. Não, eu vou mudar a tua vida de tal forma que aonde você passar, as pessoas vão olhar para você. É uma bênção, é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção, porque Deus está na vida daquela pessoa. Tu serás uma bênção. E qual é a terceira promessa? E isso que é o lindo que eu vejo no trabalhar de Deus na vida de um servo. Deus honra a gente sem a gente merecer essa honra. Deus muda a vida da gente e Deus diz: eu ainda vou alcançar muita vida através da sua vida. Através de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Deus está perguntando para nós nessa noite: eu salvei você, transformei você, não para você ficar vivendo coisas individuais, não. Eu quero alcançar outras vidas através da sua vida. Bendito seja Deus. Através de você serão benditas todas as famílias da terra. Outro texto que está relacionado à pessoa de Jesus Cristo. Porque o texto claramente está se referindo à pessoa que nasceria da descendência de Abraão, que Deus abençoaria todas as famílias da terra. E nós sabemos que só uma pessoa nasceu da descendência de Abraão, que abençoou e abençoa todas as famílias da terra. E se você pegar todas as profecias, nós vamos chegar neste momento, neste episódio. Jesus está levando a sua cruz às costas, indo para o Calvário. Irmãos, parem para refletir um pouco. Pense de forma mais cuidadosa no que significa de fato o sacrifício de Jesus. Eu sei que você já pensou, mas o meu apelo é para você fazer um esforço
e fazer uma reflexão, até talvez em tom de oração, e dizer: Senhor, me ajude a pelo menos avançar um pouco mais nessa compreensão acerca do sacrifício do meu Cristo na cruz do Calvário. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nos dias em que estamos vivendo, e talvez por causa até da referência que foi feita aqui ao texto do Gênesis, onde o próprio Satanás, ele conseguiu persuadir a mulher daquilo que Deus havia dito, para que a mulher transgredisse a lei de Deus. Nós estamos vivendo um tempo tão perigoso, e que a Bíblia já alertou sobre ele, ela dizendo o seguinte: olha, nos últimos dias, o Espírito está dizendo que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu sei, você também sabe, do tanto de gente que está descrendo das verdades bíblicas, não crê mais nem que a Bíblia é palavra de Deus, por causa do que estão dizendo por aí. Era a Bíblia alertando sobre isso. Judas também escreveu na carta de capítulo único, dizendo: olha, eu queria falar para vocês acerca da salvação comum que uma vez foi dada aos santos. Que coisa boa, um homem de Deus querendo escrever para o povo de Deus, para falar da salvação. É aquela mensagem que a gente gosta: Jesus morreu por você, Jesus deu uma vida nova para você, Jesus tem um céu preparado para você, tem bênçãos aqui para você. Essa mensagem a gente gosta muito. Só que Judas diz o seguinte: mas o Espírito me impeliu para falar para vocês que vocês devem perseverar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É Deus dizendo: fique vigilante, tome cuidado. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão bramando, procurando a quem possa tragar. E alguém talvez pergunte: irmão Oséias, mas o que o diabo come? Do que ele se alimenta? Eu vou dizer para você: o diabo se alimenta da sua e da minha fé. Sabe aquele dia que você está fraco, está desanimado, está descrente, quer desistir de igreja, quer desistir da família, quer desistir de tudo? O diabo chega lá, chuta o balde, rapaz, manda ir catar coquinho na roça, larga de mão isso aí, procura outra esposa. Mas a graça de Deus vem ao nosso encontro. O Espírito diz: não, fica tranquilo, estou na causa, estou trabalhando, vai dar certo, vai dar jeito, o cativeiro vai virar, a bênção vai chegar, a porta vai se abrir. Esse é o Deus que nós servimos. Quem pode glorificar a Ele nesta noite? Oh, aleluia! Aleluia, glória ao nome de Jesus. Reflita sobre o sacrifício de Cristo. Essa palavra que nós conhecemos, salvação, no contexto do Antigo Testamento, essa expressão, ela significa, né, do texto, saúde. Ela vem de uma palavra hebraica chamada saúde. Irmãos, olha a riqueza do que Deus oferece para nós. Nós temos muitas pessoas hoje, principalmente os incrédulos, que desprezam essa salvação. E o texto, ele nos revela o quê? Nós caímos em Adão, e ao cair em Adão, porque ele é o nosso representante, nós estamos numa condição em que merecemos receber a ira de Deus. Nós merecemos receber a justa e santa ira
de Deus. Você não pode esquecer disso. Esse evangelho cor-de-rosa que muita gente prega por aí, como se as coisas girassem ao nosso entorno, como se tudo que Deus está fazendo é por causa de nós. Não é. O texto diz que tudo que Deus faz é para a glória dele somente. Tudo que Ele faz é para Ele ser honrado, é para Ele ser exaltado, é para Ele ser glorificado. E Deus não nos criou porque Ele estava se sentindo sozinho no universo, carente, sentindo falta de companhia, não. Ele se sentia completo em si mesmo. A Deus Ele se satisfaz em si mesmo, Ele é completo em si mesmo. E aí quando você olha para essa verdade do Evangelho, você precisa olhar para isso e entender o quê? Eu merecia a santa e justa ira de Deus, mas o texto diz que Ele levou a cruz dele para o Monte Caveira. Significa dizer o quê? Essa cruz não era dele, essa cruz era minha e sua. E por que Ele leva essa cruz? É porque o texto diz que Ele se fez maldição por nós em nosso lugar. Não empolga muito, mas é o que a Bíblia diz. Ele se faz maldição em nosso lugar. O que é o inferno? A eternidade sem Deus. Sofrendo eternamente, sem descanso e sem alívio, eternamente. E aí o próprio Cristo, Ele deixa o céu por um momento, toma a forma humana, se faz pecado por nós, padece na cruz do Calvário, e Ele diz: Senhor, e agora Ele está diante de nós, e a gente pode perguntar: Senhor, e o que eu faço para ser salvo? Eu tenho que andar quantas léguas? Eu tenho que carregar quanto peso? Eu tenho que sofrer que tanto para poder chegar lá? Ele: nadinha, é só crer em mim, é só crer no meu sacrifício, é só crer no meu livramento. E a pessoa que compreende disso, todas as vezes ao acordar de manhã, ela dá aquela puxada no ar, ela respira calmamente e ela olha para o céu e diz: Senhor, muito obrigado pela salvação que o Senhor me ofertou por meio de Jesus, o meu Salvador. E Ele está aqui hoje, nesta noite, para dizer para mim, para você: viva grato, alegre, satisfeito com a salvação que eu operei por você na cruz do Calvário. 3 coisas eu encerro sobre a cruz. Primeira delas, guarde. A cruz, ela resolve o seu e o meu passado. Todo mundo que está aqui, independente do histórico passado que tenha, de prostituição, de sujeira, de nojeira, quando creu em Jesus como seu Salvador, o texto bíblico diz que Ele lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados e Ele não se lembra mais. Em segundo lugar, a cruz resolve o nosso presente, porque o texto bíblico diz que o Espírito de Deus habita dentro de cada servo de Deus. Irmãos, isso aqui não é para você entender e ficar tentando imaginar como que é o Espírito dentro de você. Não, você só precisa ter a consciência de que o próprio Deus está dentro de você, morando, habitando dentro de você. É você parar e refletir: meu Deus, o Criador, o Eterno, o imutável, o ilimitado, aquele que pode todas as coisas, está morando dentro de mim, e por causa disso, Ele me ajuda a viver em santidade
todos os dias. Não é fácil, não, mas quem o Espírito está habitando dentro tem dificuldades, tem, mas até o arrebatamento da igreja, o Espírito vai trabalhar, e ele vai estar pronto no dia que o Senhor chamar. E por último, o Espírito de Deus ou a cruz garante o nosso futuro, porque nós estamos aqui nessa terra, mas nós temos ciência de que nós somos estrangeiros em uma terra, nós somos peregrinos nesta terra. O escritor aos Hebreus diz que todos os homens de Deus viveram pela fé, e o texto diz, homens dos quais esta terra não era digna, e todos eles morreram olhando para uma cidade que tem um firme fundamento, e nós estamos dizendo todos os dias, Maranata, Senhor, Maranata, Senhor, Maranata, Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Pai, é no nome de Jesus que eu oro junto com os meus irmãos nesta noite. Pai, obrigado por tudo que o Senhor vem ministrando ao nosso coração durante todos estes anos, Pai. Durante os domingos, as terças-feiras. Pai, nós sabemos que tudo isto é o cuidado do Senhor para conosco. Isto significa, Pai, que o Senhor anela um dia poder estar conosco nas mansões celestiais, levar todos nós, e nós pedimos a Ti nesta noite, Pai, continua, Pai, trabalhando em nossa vida. Continua, Pai, manifestando a Tua graça em nossa vida. Continua, Pai, trabalhando a nossa consciência acerca do Teu sacrifício, acerca de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e que nós possamos viver alegres e gratos por tudo o que o Senhor fez e faz por nós, ó Pai. É o que nós oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, eu agradeço a oportunidade.